Amém. Quem abriu diz amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, irmãos, Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Amém? Glória a Deus. Jesus, guia-nos hoje pela Tua palavra. Que cada coração esteja atento e colocado num lugar de transformação, Deus, em nome de Jesus. Eu creio que há algo especial para nós hoje. Eu creio que Tu tens uma palavra transformadora para nós. E eu creio que já tens começado a tocar o nosso coração, Pai. Por isso, Deus, eu peço que cada mente esteja cativa à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos uma casa, uma família. Amém? E essa casa, que simboliza a nossa família, ela está navegando num mar. E esse mar, ele está sujeito a vários problemas de meteorologia, assim como o mar normal. Há tempos de calmaria, mas há tempos de tormenta. A realidade da vida familiar nem sempre é tranquila. Muitas vezes, ela parece um navio que está agitado no meio de uma tormenta. Um navio que é açoitado pelos ventos, pelas ondas dos conflitos, das perdas, das mudanças e das incertezas. A realidade nos lembra que aquilo que Jesus nos alertou no versículo 27. As tempestades virão. Elas são uma parte inevitável da nossa vida. E nessas tempestades, nós podemos entender que elas assumem muitas formas. Algumas das formas são conflitos conjugais, em que há uma crise de identidade dentro do casamento e dentro da família, em que ninguém entende o seu papel criado por Deus. A mulher, ela não quer entender o seu lugar, o homem não quer entender o seu lugar. Eles vivem em constante competição, não em cooperação. E isso faz com que haja uma crise de identidade dentro do seio familiar que causa conflitos e que traz grandes tormentas para dentro da casa. Homens que não sabem que devem amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Homens que não se posicionam para liderar o seu lar da forma que Jesus e Deus instituiu desde a criação do mundo. Mulheres que não entendem a sujeição sacrificial ao seu marido como líder da casa. Mulheres que não são sábias para construir o seu lar, mas são tolas para destruir. Mulheres que vivem em competição com o seu marido para ganhar mais, para ter mais e para ser mais do que ele. Casas que deixaram ideologias contaminar a sua vida, deixaram coisas que vivem lá fora no mundo e que contaminaram o mundo, deixam contaminar dentro de casa, aceitam viver debaixo de ideologias e não do Evangelho. Conflitos a nível financeiro, famílias que não sabem gerir a sua vida financeira. Qualquer situação é um conflito enorme, é uma discussão enorme. Tormentas difíceis de lidar. Essas tormentas às vezes vêm através da criação dos filhos. Pais que não se entendem como devem criar os filhos, qual tipo de educação devem dar, qual tipo de caminho querem que eles sigam. E depois entram em conflito por causa disso e a tempestade vem de forma forte. Estamos a falar de crises de saúde que acontecem e vão acontecer com todos nós. Temos o exemplo do
cancro aqui, mas pode ser uma crise um pouco menos acentuada, mas são crises na mesma, que trazem tormentas enormes sobre a família, porque muitas vezes nós não sabemos lidar com as crises de saúde que acontecem. Ondas de conflitos generalizadas. A nossa família, muitas vezes, é um lugar do qual nós não podemos fugir das tormentas. Essas tormentas podem parecer avassaladoras. Elas ameaçam destruir o próprio tecido dos nossos relacionamentos. Mas nós temos que entender que a tempestade, que a tormenta, são uma parte natural de viver neste mundo. Eu quero que tu olhes para o teu irmão e digas uma coisa hoje. Hoje é o nosso ponto 1. As tormentas não são opcionais. As tormentas não são opcionais. Tu podes ser o melhor cristão do mundo, crente mais dedicado do mundo, meu irmão. A tua casa pode estar direitinha, mas eu vou te garantir uma coisa. Tormentas não são opcionais, elas vão aparecer na tua casa, elas vão aparecer na tua família, elas vão te assolar um dia ou outro. A tua casa vai se ver no olho da tempestade em alguma situação, algum dia na tua vida. Tu não podes escolher se queres passar por elas ou não. Tu não podes ajustar a navegação para contornares as tempestades. Eu contei uma vez, não é, que quando viajamos para o Brasil, nós fomos no avião e depois eu fui ver que durante todo o voo existem várias correções de rota. O capitão do avião está sempre a olhar no radar, a ver onde é que são as zonas de maior tempestade, porque ele tem que evitar aquelas zonas. Ele está sempre a fugir, a colocar de um lado para o outro. Só que depois nós perguntamos, então porquê, se o piloto faz isso? Porquê que ainda assim o avião enfrenta turbulência? Porquê que ainda assim o avião passa por aqueles chacoalhos que a gente fica com medo? Porque nós podemos fugir de várias tempestades, mas nós não podemos evitar todas. E eu fui aprender que há turbulências que são causadas por céu limpo. Não há nada, no radar não aparece nada. O capitão, o piloto olha pela janela do avião, está tudo limpo, tudo maravilhoso, e mesmo assim o avião enfrenta dificuldades e tempestades. Não dá para fugir de todas. Tu não podes escolher as tuas batalhas. Então nós temos que entender que a parábola do construtor nos ensina que a tormenta vai chegar para aquele que construiu a casa na rocha, mas também vai chegar para aquele que construiu a casa na areia. Entenda uma coisa, não é por a casa estar construída num lugar sólido que isso evita automaticamente a tempestade. No entanto, é por saber que a tempestade virá e que a tormenta virá que nós devemos construir a nossa casa em terra firme, na rocha. É por saber que no futuro vamos enfrentar dificuldades que nós temos que proteger e construir a nossa casa. Porque se nós não construímos a nossa casa num terreno que seja firme, com alicerces firmes, nós estamos errados, porque sabemos que mais cedo, mais tarde, a nossa casa vai enfrentar uma tempestade enorme e nós não protegemos da forma que deveríamos ter feito. Então eu quero te dizer uma coisa, a tormenta virá e com essa informação tu tens uma decisão para tomar, amém? Diz ao teu irmão, a tua decisão tem que ser de fortalecer a tua casa. Aleluia. Aleluia. As tempestades são dolorosas, mas elas têm um propósito. Elas revelam as fraquezas que estão nos nossos alicerces.
elas expõem as áreas onde nós estamos a confiar em algo que não seja Cristo para a nossa segurança e para a nossa força. As dificuldades que enfrentamos na nossa família são oportunidades para o crescimento, para a santificação e para uma dependência mais profunda de Deus. Apenas dessa forma, irmãos, nós vamos olhar para a tempestade não como uma força destrutiva, mas também como uma ferramenta de Deus para nos moldar e nos transformar. Aleluia. Esse é o ponto 2. Diz ao teu irmão: as tormentas têm um propósito. Aleluia. Elas são inevitáveis, mas elas têm um propósito. Tu não podes fugir delas, então tu tens que aprender com elas. Aleluia. Qual é o propósito da tormenta? É para que tu e eu sejamos santificados. Qual é o propósito para a dificuldade financeira que temos na nossa família? É para que nós possamos aprender a depender mais de Deus. Para que nós não tornemos o dinheiro o senhor da nossa família. Para que nós possamos dizer ao diabo: diabo, eu estou a passar dificuldades, eu estou com dificuldades financeiras, pode até faltar comida na minha casa, mas eu não me vou render à murmuração, eu não me vou render à reclamação, eu vou confiar e depender único e exclusivamente de Deus. O dia que o dinheiro causar conflitos na minha casa é porque eu preciso entender que eu tenho que ter mais dependência no Espírito Santo. E isso acontece o mesmo para a doença. Na doença eu entendo que nada me pode salvar a não ser Jesus Cristo. Na doença eu entendo que as prioridades que eu tinha na minha vida anteriormente e que eu colocava como coisas tão importantes, elas deixam de ser importantes e eu passo a focar naquilo que é essencial. Será que eu tenho falado com os meus filhos? Será que eu tenho dado tempo à minha esposa? Será que eu tenho colocado as coisas que são importantes no lugar devido? Ou será que eu tenho gastado, perdido o meu tempo com coisas que não edificam? Com coisas que vão gastar os meus dias, as minhas horas, os meus meses e os meus anos? Mas agora eu já não tenho mais meses e anos, talvez. Eu tenho pouco tempo. E então tudo que é lixo eu vou tirar da frente e eu vou me focar naquilo que é essencial. Eu vou colocar as coisas no lugar. Uma pessoa que é cuidadosa com a sua vida, ela quando recebe um diagnóstico de pouco tempo de vida, o que é que ela vai fazer? Ela vai atrás das heranças, ela vai atrás de qual filho fica com o quê, ela vai atrás de organizar a sua vida e não deixar pendências na sua vida, porque ela sabe o que é importante, ela organiza o que é importante, ela não perde tempo com o que não é. E talvez ela comece a olhar para o seu relacionamento com Deus e comece a questionar: Deus, eu andei longe de Ti. Eu perdi o meu tempo, as minhas horas do dia com coisas sem propósito nenhum. Mas eu sei que essa doença me trouxe uma realização de que ela tem um propósito na minha vida. E eu preciso aprender a depender mais do Senhor. Aleluia. As nossas dificuldades são oportunidades. Amém? Mas eu quero vos dizer uma coisa. Muitos de nós podem olhar para a nossa situação familiar e podem dizer assim: se apenas o meu marido cuidasse melhor das finanças, a nossa família seria perfeita. Se apenas a minha esposa aprendesse a submeter a minha liderança, a nossa família seria perfeita. Se apenas essa doença não existisse, a minha família seria perfeita. Se apenas o meu filho me obedecesse, a minha família seria perfeita. Se apenas o meu marido, a minha esposa me amasse, a minha família seria perfeita. Nós temos um problema, que é achar que ao tratar os sintomas, nós resolvemos a doença. Eu quero dizer-te uma coisa: quando tens uma doença e tu vais ao médico, tu apresentas vários sintomas, não é? É através dos teus sintomas e das análises e dos exames que se vai descobrir qual é a tua doença. No entanto, irmão, tens que entender o seguinte: para ser curado de alguma coisa, nós temos que tratar a doença e o que causa a doença. Um sintoma são consequências da doença. Eu muitas vezes olho para a minha família, para a minha casa, para os problemas que eu tenho em casa
e eu começo a olhar para todos os sintomas que se manifestam e apresentam, e eu quero resolvê-los. Eu quero ir atrás do meu marido para que ele seja mais amoroso. Eu quero ir atrás da minha esposa para que ela submeta à liderança. Eu quero ir atrás dos meus filhos e obrigá-los a ser obedientes. Eu quero dizer-te uma coisa, essas coisas resolvem temporariamente, mas há um problema que está a causar a doença dentro da tua família e dentro do teu lar. Eu quero que tu repitas comigo, o problema da minha família é o pecado. E eu posso tratar todas as coisas à volta do pecado, eu posso tratar todos os desdobramentos do pecado, mas se eu não tratar o meu pecado, eu não vou ter uma família saudável nunca. Porque o pecado hoje vai se manifestar de uma forma na vida financeira, mas eu posso até fazer o melhor curso para cuidar da minha vida financeira. Eu recomendo que vocês façam. Mas se eu não tratar o pecado na minha vida, meu irmão, ele vai se manifestar em outro sintoma no futuro. E nós vamos andar constantemente sem saber estar preparados para as tormentas que aparecem na nossa família. Toda a gente está a entender? Diz amém. O ponto 3 é o seguinte: as tormentas revelam o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é o pecado. Esse é o verdadeiro problema. A família pode nos encher de vida ou pode nos quebrar por dentro. Porque ela é muito mais do que um mero ciclo da vida natural. Ou ela é muito mais do que a continuação do nosso material genético. A nossa família é um lugar de alegria, é um lugar de gozo, mas também é um lugar que nos torna vulneráveis à dor. É por ter uma esposa que eu sou mais... eu estou mais suscetível a sofrer. É porque eu tenho uma filha que eu sou mais suscetível ao sofrer. Se eu fosse solteiro sozinho, eu não tinha tanto medo quanto tenho hoje. Eu tenho medo de muito mais coisas do que tinha antes. Mas eu quero que nós entendamos que esse lugar foi criado por Deus. O lugar para que tu sejas vulnerável, sensível, para que tu encontres conforto, mas onde tu tenhas as tuas batalhas mais severas é dentro da tua casa. Quero que tu entendas isso hoje. Muitas vezes achamos que saímos de casa para enfrentar o mundo, mas eu quero te dizer que a tua maior batalha está lá dentro de casa. Nós não podemos tratar a família como uma continuação da nossa genética, como um lugar onde tudo vai correr bem. Esse é o ponto 4. Nós temos que tratar a nossa família como um lugar de batalha espiritual. Trata a tua família como um lugar de batalha espiritual. Diz comigo, a minha família é um lugar de batalha espiritual. Tanto na alegria quanto na dor, todas essas coisas apontam-nos para o mesmo lugar, a cruz de Cristo. É lá onde eu vou lidar com o problema central da minha vida, que é o pecado. É lá que eu vou entender que eu posso lidar com todos os problemas, mas enquanto eu não tratar do pecado, eu vou continuar a manchar, a magoar, a fazer feridas nas pessoas que eu amo dentro da minha casa. Cada palavra vai ser uma ferida que eu abro nova. Cada ação, cada indiferença vai ser uma ferida que eu abro nova. Eu vou te dizer uma coisa. Às vezes nós abrimos tantas feridas e achamos que com pedir desculpa nós vamos fechá-las. E muitas vezes nós não fechamos feridas com um simples pedido de desculpa. Porque às vezes queremos resolver um problema, queremos resolver um furo de 10 centímetros que fizemos com um penso. E achamos que aquilo vai resolver o problema. Eu já pedi desculpa, por que é que não está resolvido? Eu quero que tu entendas isso. Não é sobre corrigir a tua fala, corrigir só o teu comportamento, é sobre entenderes que tu és pecador, irmão. E enquanto tu não lidares com a tua natureza pecaminosa, enquanto tu não falares com Jesus e renderes na cruz a tua vida,
o teu pecado não vai ser lidado, não vai ser transformado. A tua vida não vai ser transformada. Eu quero te propor algo novo hoje. A que tu não tentes apenas resolver os problemas de casa com atitudes que vão melhorar, mas que tu tentes, acima de tudo, resolver os problemas de casa, enfrentando e lutando uma guerra travada contra a tua própria carne. Quero que tu entendas que essa batalha, ela está nas tuas mãos. E Jesus já te colocou a espada, o escudo, o capacete, as sandálias, a couraça e o cinto, para que tu possas lutar essa batalha com fé, com força e com as ferramentas necessárias para vencer. Aleluia. Deus não nos dá batalhas para que nós possamos perdê-las. Aleluia. Quero dizer uma coisa, nada na tua família está fora do alcance do poderoso poder de Deus. Nada na tua família, nenhum vício é maior do que o poder de Deus. Amém, igreja? Nenhuma discussão é maior do que o poder de Deus. Tu crês nisso? Nenhuma indiferença, nenhuma falta de amor que o casal possa dizer, nós já não nos amamos, meu irmão. Deus pode colocar tudo no lugar. Só que o problema não são os sintomas, o problema é a causa, o problema é a raiz. Vai na raiz, trata da raiz hoje em nome de Jesus. Trata do pecado na tua vida, trata disso que está a assolar a tua família. Às vezes o pecado não é eu saber gerir mal as finanças, é o pecado do orgulho. E é uma coisa muito mais profunda do que apenas saber gerir bem as finanças. Então eu tenho que entender que em tudo existe um lugar para a batalha na minha família. Só que eu quero entender uma coisa. Diz ao teu irmão, tu não navegas sozinho nesse mar. Aleluia. Existe uma âncora. Existe uma âncora que vai impedir que nós possamos andar perdidos no mar. Essa âncora é a cruz. Esse é o ponto 5. A âncora da nossa família é a cruz. A cruz nos mantém firmes no meio das tormentas da vida. É nela que nós encontramos o verdadeiro amor, a graça e o perdão necessários para enfrentar os desafios da vida familiar. A cruz nos lembra que Deus compreende a nossa dor e que, por compreender a nossa dor, Ele providenciou uma maneira de superá-la. Não através da nossa própria força, do nosso próprio esforço, das técnicas que possamos criar, mas através do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero te propor que tu vejas o único porto seguro, a única âncora verdadeira para proteger a tua família da tempestade é ter um lar marcado pela cruz de Cristo. Aleluia. O homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha e o tolo constrói a sua casa sobre a areia. A rocha é a cruz. A rocha é a presença de Deus. A rocha são os valores, são os mandamentos do Senhor. Nós temos um lugar sólido onde construir a nossa casa. Tu tens esse lugar. Queres uma família saudável, forte? Cria os teus filhos nos caminhos de Deus. Traz os teus filhos à igreja, lê a Bíblia com eles, faz aquilo que deve ser feito para que eles entendam que existe um lugar onde nós podemos estar ancorados. Queres ter um casamento forte? Procura, para os jovens aqui. Queres ter uma família feliz no futuro, jovem, pequena jovem? Não procures o rapaz mais bonito, o mais alto, o mais bem parecido, que fala melhor. Não procures a menina mais bonitinha, mais linda da tua turma. Não. Procura o rapaz que é mais apaixonado por Deus. Procura a menina que é mais apaixonada pelo Espírito Santo. Eu vou te dizer uma coisa, se ele é apaixonado por Deus, ele vai saber te valorizar, porque quem ama a Deus ama ao próximo.
Se ele é apaixonado por Deus, ele vai tratar bem a família dele, porque quem ama a Deus sabe honrar os pais. Estão a entender? Amém? Agora, se tu procuras aquele através dos sintomas, tu não vais ter uma família enraizada sobre a rocha. Eu vou dizer uma coisa, não há nada pior do que ter uma família construída sobre a areia, sobre um castelo de cartas. Alguém aqui já fez castelo de cartas? Levanta a mão, quem já fez? Eu, quando era pequeno, eu tinha a mania de fazer, né? Queria fazer o maior de todos, tal. E de repente chegava um primo, uma prima, soprava, e ia tudo. Ou seja, meia hora de trabalho para nada, não é? E depois tem a birra dos irmãos, não é? Os irmãos à porrada, não sei o que e tal. O quão triste é, investimos tempo, esforço, tudo o que nós temos para construir uma família e saber que aquilo tudo era um castelo de cartas. Que aquilo tudo não era nada, porque não estamos no fundamento real. Não estamos com os alicerces reais. O Japão entendeu isso. O Japão é um país assolado por terremotos, assolado por tempestades, por tsunamis. Ele está ali no meio de umas placas tectónicas, então sempre que tem um terremoto, o Japão sofre muito. Sabem o que é que eles fizeram? Eles construíram prédios que aguentem terremotos. Eles construíram prédios que na sua fundação tenham formas de aguentar os terremotos mais severos. Eles entendem que aquilo que eles constroem é valoroso, tem valor, por isso eles devem proteger aquilo que eles constroem. Houve uma coisa, eles não reclamaram porque estão num país de terremotos. Eles não reclamaram porque nós nunca vamos prosperar, porque nós estamos numa terra que não vai dar certo. Não, eles resolveram e prosperaram como nação. São uma das nações mais poderosas do mundo, porque souberam entender que não conseguem fugir daquilo que está fora do alcance deles, mas conseguem preparar o seu lar para aquilo que vem pela frente. Eu quero te dizer uma coisa, o terremoto vai vir, a tempestade vai vir, a tormenta vai vir, só que eu quero te perguntar, onde é que está a tua casa, irmão? Aleluia, Pai. Oh, Espírito Santo. A família construída sobre a cruz é aquela que prioriza Cristo em todos os aspectos da vida. Isso inclui o quê? As nossas decisões. Isso inclui os nossos valores. Isso inclui as nossas interações. Isso inclui tudo o que nós fazemos, tudo o que nós somos, fica à volta do Evangelho. É reconhecer que a nossa identidade e valor vem de sermos filhos de Deus. Amém? Conectados, levanta a mão. Qual é a nossa identidade? Filhos de Deus. Amém? Essa é a nossa identidade. Não tem a ver com outras coisas, mas tem a ver com a nossa identidade. Houve uma coisa. Uma esposa boa é uma esposa que ama a Cristo. Amém? Porque a esposa que ama a Cristo, ela sabe o seu lugar, o seu papel na família. Estão a entender o que eu estou a dizer? Agora, uma esposa que se contamina com ideologias que vêm de fora, ela vai olhar para a família como um lugar de competição. Ela vai olhar assim, não, os homens oprimiram as mulheres durante muitos anos, eu tenho que ser dona de mim própria. Eu não vou deixar nenhum homem me falar nada, eu vou ser dona do meu próprio nariz. Eu vou fazer e desfazer aqui dentro. Se ele gostar, gostou. Se ele não gostar, não quero saber. E aí eu vou deixar para vocês a resposta. Essa família vai dar certo? Vai? E depois vem movimentos que são contrários a isso. E eu que gosto de navegar pela internet, eu vejo isso. Né? Tem a mulher que vai para o feminismo extremo, que não é lutar por direitos iguais na sociedade, não é isso, é lutar por ser melhor, por ser superior, por estar por cima, por pisar na cabeça do homem. Existe isso. E depois o homem, em resposta, cria um movimento estúpido, não é? São os incels. Que é, eu não me vou relacionar com nenhuma mulher, porque a mulher não merece.
mulher é tudo interesseira, mulher não quer saber de nada, mulher isto, mulher aquilo, então eu vou viver a minha vida sozinho, eu estou melhor sozinho mesmo. Mulher só traz chatices. E depois vai para lugares extremos como... eu vi uma coisa outro dia que eu falei com Jesus. Jesus Cristo, meu Deus, volta Jesus. Volta Jesus. Estavam a criar uma teoria do valor de mercado da mulher. Vocês não fazem ideia disso. O valor de mercado da mulher, que é assim... O Bruno Riz, que ele sabe o que eu estou a falar. O valor de mercado da mulher é assim, olha, a mulher, ela tem o valor de mercado mais alto quando ela é nova. Quanto mais velha a mulher fica, o valor de mercado dela diminui. O homem é ao contrário. O homem começa com um valor de mercado baixo, mas ele vai enriquecendo ao longo da vida. Quando ele chega nos 40, 50 anos, ele está no ponto mais alto do valor do mercado. Por isso é bom que um homem largue a mulher da mesma idade dele e arranje uma mais nova. Porque ele tem que merecer alguém que está no mesmo nível dele. Estão a entender o que eu estou a dizer? E essa gente vai dizer que o único valor que a mulher tem é a sua beleza física. É estar calada, é não falar. Então entendam que a deturpação ela chega por todos os lados. Ela chega quando nós queremos destruir a família. Quando o inimigo quer colocar homem contra mulher para destruir a família. Porque Deus, quando criou Adão e Eva, Ele criou a família. Ele disse, multipliquem-se, dominem o mundo. É o jeito que Deus criou para que nós possamos ter propósito nesta vida. O inimigo quer destruir aquilo que Deus constrói, então ele vai destruir a base. Ele vai destruir a família. E ele vai colocar um contra o outro. E ele vai colocar os filhos contra os pais. E ele vai dizer, o filho já não é mais dos pais para cuidarem. Quem cuida dos filhos agora é o Estado. O Estado vai definir o que os filhos têm que aprender, como eles têm que agir. Se o filho com 10, 12 anos disser eu sou um menino, eu sou uma menina, apesar de ter nascido de outra forma, se o pai se opor, o Estado tira o filho dos pais. Porque o filho já não é mais dos pais, o filho é do Estado. O mundo quer deturpar tudo o que Deus criou, vocês têm que entender isso. Mas ele deturpa através da destruição da família, mas ele também deturpa de outra forma, através da idolatrização da família. E aí vem movimentos tradicionalistas, as threadwives, mulheres que vivem a vida em casa e que impõem um peso sobre o marido de sustentar a casa enquanto ela tem 50 filhos. E ela vive para fazer queijo de cabra e vive para fazer bolo e a vida dela, ela só está realizada assim. E ela olha para as outras mulheres e diz assim, se o teu marido não é como o meu, tu não és feliz. E Cristo foi pela janela naquela família destruída e Cristo foi pela janela naquela família que está perfeita. Quando nós tornamos a nossa família um lugar de idolatria, irmão, nós estamos a cometer o mesmo erro daqueles que querem destruir a família. Amém? Aleluia. A vida familiar é desafiadora, marcada pelas tempestades. E podem testar a nossa fé, e podem testar os nossos relacionamentos. Mas essas tempestades são oportunidades para aprofundar a nossa dependência de Cristo. E construir as nossas famílias sobre o inabalável fundamento da cruz. A cruz mostra um drama familiar muito latente. Jesus pregado na cruz, zombado pelos homens. Tinha a sua mãe debaixo de si. E a sua mãe viu todo o seu sofrimento, toda a sua dor, e chorou sem poder fazer nada. Mas foi com o seu filho até o fim. Maria tem muito valor, irmãos, porque ela soube se colocar no seu lugar. Hoje em dia as pessoas é que a colocam no lugar onde ela não se colocou, mas ela soube se colocar no seu lugar. Ela soube entender que a cruz é o lugar onde a família é restaurada. E mesmo que haja tormenta, como o seu próprio filho sendo dilacerado numa cruz,
ela entendeu o poder da cruz. Isso é maravilhoso. Muitas vezes a cruz, ela é um lugar onde nós vamos chorar, sofrer, nos lamentar pelas tormentas que estamos a passar. Mas ela é o lugar onde essas tormentas vão fazer sentido também. Aleluia, Deus. Seja prudente. Constrói uma casa forte antes de vir a tempestade. Ensina ao teu filho sobre a palavra de Deus enquanto ele é novo. Quando ele for adolescente e vierem as coisas do mundo, não vai ser naquela hora que tu vais resolver o problema. Às vezes já vai ser tarde demais. Vocês sabiam que as estatísticas dizem que a volta de metade dos jovens que entram na universidade voltam as costas à fé? Pais, eu não vos quero assustar, está bem? Eu não vos quero assustar. Eu estou-vos a dar a estatística. Eu estou-vos a dizer que lá na frente tem uma tormenta. Estão a entender o que eu estou a dizer? Lá na frente tem uma tormenta. Eu tenho uma filha de 3 anos. Desculpa, ai meu Deus. 3 anos. E eu sei que daqui a X tempo o mundo que ela vai viver vai ser pior do que vocês têm filho de 12, 13 anos. Eu vou estar num mundo pior com a minha filha. Eu sei disso. Mas eu sei que o trabalho começa hoje. Ela com 3 anos. Com 3 anos é hoje o trabalho começa. Porque ela vai ter ventos muito fortes que vão fazer com que ela queira cair para o lado. Vai ser muita oposição, muita luta. Mas eu sei que esses anos todos acumulados de transformação vão ajudar. E se Deus quiser e se for decisão dela, ela vai ser fiel ao Senhor. Mas eu sei que o meu trabalho é construir uma casa sobre a rocha. Aleluia. Abre comigo em Salmo 107. Vamos finalizar hoje em nome de Jesus. Salmo 107. Esta série de mensagens vai continuar durante as próximas semanas. Toda a gente abriu, diz amém? Diz assim: fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. É o 23, desculpem, não disse o versículo. É o 107, 23. Mas vocês em casa podem ler todo esse capítulo. Esse capítulo é incrível, é incrível. O 23 diz assim: fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam os céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamavam ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar. Vamos orar pelas famílias, vamos orar pelos casamentos em nome de Jesus.